Temos agora, falando dos anjos, o progresso no entendimento em relação aos anjos, né? E também a forma como Deus começou a mudar a sua manifestação. No Antigo Testamento, a manifestação de anjos era contínua, trazendo mensagem de Deus, trazendo a presença dos anjos, no sentido quando os serafins, querubins guardam o jardim, eles estão ali para quê? Para guardar o jardim. Outros vêm para lutar, né? Olha, tá aí o exército de anjos para acabar com o exército inimigo. Vem para lutar. Então nós temos separações de tarefas de anjos, mas esse entendimento vai mudando no Novo Testamento, né? Paulo, por exemplo, ele tem pouquíssimas experiências com anjos. Ele tem essa visita no navio, quando o navio estava para se perder numa tempestade, o anjo visita Paulo à noite. Porque Jesus suplanta qualquer outro poder. E para os hebreus, para os judeus, tinha que estar bem claro isso, né? Tanto faz disso que em Hebreus fala que Cristo é superior aos anjos, capítulo 1, versículo 4, versículo 5, nenhum anjo Deus chamou de filho, versículo 6, todos os anjos adorem ao Filho, versículo 7 diz que Jesus dá ordem aos anjos e dá mesmo, né? Versículo 13, nenhum anjo se assentou à direita de Deus, como Cristo se assentou, e versículo 14 de Hebreus 1, espíritos ministradores ao nosso serviço, né? Então, Paulo, quando fala de anjos, fala muito de anjos acompanhando a história da humanidade. Efésios 1, 21 diz que Jesus é acima de todo o principado e potestade. Colossenses 1, 16 diz que em Cristo foram criadas todas as coisas, inclusive os anjos. Paulo fica preocupado com anjos caídos passando por anjos de luz. Também fica preocupado com Satanás se disfarçando de anjos de luz. Isso tudo, como anjos são mensageiros da parte de Deus, se os anjos caídos e Satanás se disfarçarem de anjos de luz, iriam nos enganar. Efésios 3,10 diz que anjos acompanham o progresso da igreja, Paulo diz. 1 Pedro 1,12 diz que coisas que fazemos aqui na terra que os anjos contemplam, desejam contemplar, têm prazer em contemplar, em ver. Em Tiago e as 3 cartas de João, eles não falam de anjos. Judas fala muito pouco de anjo, fala de um anjo que lutou ele lutou pelo corpo de Moisés com Satanás. Isso está num apócrifo, isso está num livro apócrifo do Antigo Testamento. O que isso agrega pra gente? Não sei, apenas que Judas fala do temor em relação a essas coisas, para você ter temor em relação a quando fala, quando age em relação a essas coisas. Aí Paulo traz umas mensagens assim muito legais em relação a anjos. Ele fala assim, que em Gálatas, se um anjo trouxer um outro evangelho, que seja anátema. Então ele está falando da possibilidade de um anjo falhar, de um anjo trazer uma mensagem diferente, de um anjo tomar um caminho diferente. E que tem ligação também com um texto muito polêmico também, em Coríntios 11:10, que Paulo fala que por causa dos anjos a mulher deve cobrir o seu rosto, usar véu, estar coberta. Mas por quê? Porque diante dos anjos tem que ter reverência, tá? É uma interpretação. A outra interpretação é a preocupação de Paulo para com a queda dos anjos. Porque existe uma interpretação também, que é polêmica, em Gênesis 6, 1 e 2, Gênesis 6, 1 e 2, de que os filhos de Deus, que o escritor de Gênesis, em algumas interpretações, está querendo dizer aqui, os anjos viram que as filhas dos homens, existe uma separação, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si. E dessa relação, nasceram os gigantes na terra. Então, muitos estudiosos, e é uma corrente muito, muito bem fundamentada, diz que aqui os anjos, eles foram tentados pelas mulheres, que assim nasceram os gigantes na terra, e depois disso veio o dilúvio. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui em Coríntios, para uma igreja sensual com mulheres sensuais, toma cuidado, a mulherada fez anjo cair, entendeu? Então, mas é uma interpretação, claro, muito polêmica, que eu achei interessante, mas não que seja verdade. Pois bem, qual o progresso da mensagem dos anjos? O progresso é o seguinte, quanto menos texto, quanto menos entendimento humano, mais manifestação de anjos e de teofanias e de poder de Deus. Quanto mais conhecimento, quanto mais texto, quanto mais Bíblia, quanto mais livro, quanto mais estudo, menos manifestações de anjos e de poder de Deus.
Ah, irmão, então isso é ruim? Não, isso é ótimo. Isso quer dizer que a responsabilidade do reino de Deus está ficando na nossa mão. A responsabilidade de pregar, de falar, de lutar, de combater, de amar, de fazer, de realizar o projeto, de visitar pessoas, de confortar, de consolar, de levar a mensagem de Deus, está ficando cada vez mais na nossa mão. E como Pedro diz, os anjos estão contemplando isso. Amém? Então, comecei a estudar Hebreus e me deparei com esse negócio de anjos e acabei estudando um pouquinho anjos para poder trazer esse conteúdo aqui. Agora vamos caminhar em Hebreus.